Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo dessa quinta-feira a gente vai falar sobre a vitória do Furacão sobre o Guarani pela contagem mínima na primeira partida eliminatória da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023. Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. E para você que está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais pessoas conheçam o conteúdo produzido no canal Palavra de Atleticano e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. E da mesma maneira que aconteceu no pós-jogos anteriores, a gente vai para o painel tático para poder debater tudo o que aconteceu ao longo dessa partida. E para isso eu não vou poder continuar olhando para minha câmera, peço licença e desculpas para vocês, mas eu vou precisar olhar para o meu computador a partir de agora. Então vamos lá, os dois times já postados em campo e o Atlético com Gabriel Pereira no gol, Léo Ataíde na lateral direita, João Gabriel e Arthur Zanella formando a dupla de defensores de maneira bastante surpreendente. A grande maioria dos torcedores esperavam a presença do João Vitor nessa posição, mas João Vitor acabou ficando fora, inclusive, do banco, por opção técnica do comandante do Furacão, o treinador Gil Cantonel. Vinícius Cauê foi fechando o quarteto ofensivo pela lateral esquerda, Pierre na base do meio de campo, dando sustentação defensiva ao setor e iniciando a construção das jogadas, Juninho com mais liberdade para se movimentar e participar da articulação das jogadas ofensivas do Furacão, Rua Torres na direita, mas buscando sempre o meio do ataque, é um jogador bastante agudo, e abrindo um corredor que muitas vezes era explorado pelas subidas do Léo Ataíde. No meio de campo, Danielzinho como principal peça criativa do setor, mas sempre trocando de posição com o Kevin Colli, o meio atacante argentino que hoje jogou aberto pelo lado esquerdo e fez a sua melhor partida na Copinha. Então muita mobilidade, trocas de posição entre esses dois, favorecendo a construção das jogadas. E o Atirson posicionado como homem de referência do ataque entre os zagueiros do time do Guarani. No primeiro tempo, o Atlético consegue ter a superioridade numérica no meio de campo, com Pierre e Juninho se associando a Danielzinho e Kevin Colli, mantém a maior parte da posse de bola e dita o ritmo das jogadas, mas sem conseguir agredir o sistema defensivo do Guarani e sem conseguir levar muito perigo à meta defendida pelo goleiro Álvaro. Então, nesse bom primeiro tempo do Atlético, falta agressividade, uma coisa com a qual a gente pode ter que se acostumar, porque o Felipe Schicketi, que era o grande destaque do Atlético na Copinha depois da convocação do Renan Viana, teve uma lesão no pé que deve mantê-lo afastado dos gramados por tempo suficiente para que ele não volte a campo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então é um problema que pode voltar a acontecer e é algo que vai ter que ser suprido pelo coletivo. Na segunda etapa, o Guarani faz ajustes, o Atlético perde um pouco desse controle que tinha do meio de campo e para remediar essa situação, o técnico Gil Cantonel faz as suas primeiras alterações, sendo elas a saída do atacante Juan Torres, que era um dos destaques do Atlético no jogo, poderia não ter sido substituído, a meu ver, mas foi a decisão do treinador que colocou o Vitor do Carmo e também tirou Vinícius Cauê para colocar Léo Derick. Mas não foi isso que vocês estão vendo agora no painel. O Atlético muda a estrutura tática nesse momento e passa a ter o time postado com 3 zagueiros. Então a gente tinha João Gabriel, centralizado, Arthur Zanella pela esquerda, Léo Ataíde como esse terceiro homem, Léo Derick como ala, juntamente com o Vitor do Carmo, que embora seja atacante de ofício, um atacante de lado de campo, já tinha feito esse papel na primeira partida do Atlético na Copinha, na estreia contra o Picos. Ele já havia entrado como uma espécie de ala e hoje, mais uma vez, o Gil Cantonel recorre a essa ferramenta para que o Atlético possa, mais uma vez, ter segurança defensiva, controlar o meio de campo e buscar o domínio do jogo, principalmente com o Danielzinho, mais centralizado, e o Kevin Colli se aproximando do Atirson e também continuando a trocar de posições com o Danielzinho de modo a confundir a marcação do time paulista. Isso significa que o Atlético foi brilhante na segunda etapa, que essas substituições corrigiram todas as dificuldades que o Atlético teve até aquele momento? Não. O Atlético teve um bom segundo tempo estável, mas novamente faltando agressividade.
De qualquer maneira, o time melhorou o suficiente para, em mais uma boa jogada do Léo Derek, que entrou bem mais uma vez, conseguir abrir o placar em uma bola que sobra para o Atirson, quase na pequena área, para que ele pudesse completar para o gol defendido pelo Álvaro. E a partir desse momento, o Atlético mantém o domínio, é pouco ameaçado pelo time de São Paulo, consegue uma boa vitória e se classifica para enfrentar o Grêmio em uma data ainda a ser definida, mas preocupa o fato de que o Atlético segue tendo dificuldades para agredir, e é uma coisa que a gente vai ter que se acostumar, porque Renan Viana, estando na seleção sub-20, até muito depois da data do término da Copinha, e o Felipe Schiquetti tendo uma lesão no pé que deve afastá-lo por tempo o suficiente para que ele não volte a jogar essa competição, o Atlético vai ter que recriar essa agressividade no conjunto, não pode mais contar com as suas principais individualidades no setor ofensivo, e o técnico Gil Cantonella vai ter que quebrar a cabeça para encontrar na combinação das peças que ele tem uma forma com a qual o Atlético consiga agredir mais, porque esse domínio que o Atlético teve hoje do meio de campo, com boas trocas de passe, mas sem agredir a meta adversária, pode ser um convite para que equipes mais qualificados do que o Guarani e mais qualificados do que os adversários que o Atlético teve na fase de grupos se lancem ao ataque e consigam sufocar o Furacão. E acho que uma boa maneira da gente ter essa dimensão vai ser justamente enfrentando o Grêmio na próxima fase da Copinha, quando o técnico Gil Cantonella vai ter que encontrar uma combinação que permita ao Atlético jogar de maneira mais agressiva no campo de ataque. Então agora a gente vai sair do painel tático e eu vou voltar a conversar rapidamente com você sobre outro assunto. E para não deixar batido o grande assunto dessa quinta-feira, o Atlético deve realmente vender o lateral esquerdo Abner ao Betis. Existe um acordo entre as partes, segundo informações da jornalista Nádia Mauad, em matéria publicada no portal ge.com, de que o clube espanhol pague ao Atlético 7 milhões de euros fixos, mais 3 milhões em metas factíveis, ou seja, metas que podem de fato ser atingidas, por 70% dos direitos econômicos do lateral. Nesse mesmo caminho, o Atlético já se agilizou e conseguiu um acerto com a Chapecoense para a contratação do lateral esquerdo Fernando, destaque de 23 anos do clube catarinense, que chega ao Furacão pela quantia de 2,5 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos e assina um contrato de 4 anos. Quando essa contratação for anunciada oficialmente, a gente vai ter um vídeo no canal analisando detalhadamente as características, as qualidades e o que de fato o Fernando pode acrescentar ao Atlético para a temporada 2023 e se ele chega como titular do Furacão na lateral esquerda, se chega para disputar posição com o Pedrinho, que era o reserva imediato do Abner até então, ou se ele será reserva do Pedrinho em um primeiro momento. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã, sexta-feira. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.